Terça-feira estamos ao vivo no programa AuTV Mulher e com um convidado muito especial, mas eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco e com você, internauta do programa AuTV Mulher. Temos discutido muito a questão da obesidade, o que fazer, como combater, como controlar, o que é preciso fazer para não ser parte desta triste estatística da obesidade, que não é só do Brasil e sim do planeta. Também a questão do envelhecimento. Sabemos que a sociedade brasileira está envelhecendo. Para isso, eu convidei um especialista muito especial, muito querido entre nós, o Dr. Roberto, que está aqui conosco, Cressoni. Que bom tê-lo no programa AuTV Mulher com os nossos internautas. Não, o prazer é todo meu. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu consiga somar em algumas coisas para uma coisa que eu acho muito importante hoje, que é qualidade de vida. Ótimo, olha, nós estamos com a página lotando, nem começamos o programa e estamos com muitos internautas discutindo e perguntando ao senhor o que é qualidade de vida. Como se mede a qualidade de vida? O que é a qualidade de vida? É um vestido que serve para todos? Isso é uma coisa interessante realmente. Não tem uma receita de bolo. Cada pessoa vai desenvolver a tua alimentação de maneira adequada, o teu exercício físico de maneira adequada, o teu controle das suas enzimas, dos seus hormônios de uma maneira adequada. Quando a gente fala em exercício físico, uma coisa que antes era uma opção, eu acho hoje uma obrigação, e por um motivo muito simples: oxigenação celular. Nossa saúde depende de algumas coisas básicas. Uma dessas coisas básicas é quanto mais nós oxigenamos nossos tecidos, os nossos órgãos, menor o índice de infecção. Quanto melhor nós nos alimentamos e melhoramos o nosso pH, menor o índice de infecção. Então, qualidade de vida para mim hoje, se eu pudesse falar três coisas, eu diria: a alimentação, que às vezes eu troco por suplementação. O suplemento é muito mal entendido, tanto no meio médico como no meio não médico. Suplemento são simplesmente alimentos que a gente não consegue no dia a dia e que você tem que suplementar. Não quer dizer nome feio, não quer dizer que você está tomando bomba, como se diz vulgarmente, né? Então, alimentação ou suplementos, exercício físico obrigatoriamente, e você está com a tua parte hormonal. Isso é um conceito mais recente, mais moderno, perfeito, que não é hormônio masculino ou feminino. Hormônio da tireoide, hormônio do pâncreas, hormônio do fígado, né? Quando a parte hormonal cai, o nosso metabolismo cai. Você estava falando sobre obesidade, síndrome metabólica. Acaba desarranjando todos. Bom, hoje aqui nós estamos com vários internautas preocupados com a questão da qualidade de vida. Como o senhor colocou, que a qualidade de vida é aquilo que você come, aquilo que você faz com você mesmo e aquilo que você idealiza para você, não é, doutor? Agora, é a questão física, mental, espiritual, é um conjunto de ações. Não adianta você estar bem, se alimentando bem e com uma cabeça infernizada, estressada. Isso é uma coisa das mais importantes que eu vejo hoje. Você fez um parênteses que eu acho extremamente importante, porque o estresse, seja ele qual for, físico ou mental, né, não é mais uma coisa psicológica. Hoje se sabe que o estresse mexe com uma glândula que chama suprarrenal e que nós somos um animal como outro qualquer. Nós liberamos cortisol e adrenalina. E esse cortisol, a longo prazo, pode ser muito maléfico. Retenção de líquido, como é que a gente costuma dizer, estresse emburrece, o estresse atrapalha a memória, o estresse atrapalha o metabolismo. Esse cortisol funciona como cortisona. Abaixa o seu metabolismo, abaixa a sua imunidade e comprovadamente aumenta a chance de infecção e tumores. Nossa. Agora, doutora, assim, uma pessoa que passou 40 anos da sua vida sem exercício físico, sem se alimentar bem, estressada, porque hoje, principalmente, nós estamos numa rede internacional de mulheres, quase todas as mulheres hoje têm, não é dupla jornada de trabalho, é tripla jornada de trabalho, não é? Uma exigência absoluta em relação às mulheres e elas cada vez mais deixando de se cuidar.
né? O que fazer? Como parar? Como começar uma nova ordem? Eu acho que sempre tem o primeiro dia, o primeiro passo, o primeiro degrau. Eu acho que se nós levarmos em consideração, olha, como eu nunca me tratei, não adianta começar a tratar de agora, na pior das hipóteses, você vai aumentar o que você tiver de sobrevida em um percentual muito alto. Então é começar a se cuidar, começar a olhar a tua alimentação, começar a deixar de acabar com o teu organismo já é o primeiro passo. Né? Cigarro, estresse desnecessário, drogas, não é pensar do lado moral, é pensar do lado realmente do teu organismo. Você acaba, você destrói o teu organismo. Né? Você produz radicais livres. São coisas que até alguns anos atrás todo mundo achava besteira. Foi um dos indicações de prêmios Nobel da Medicina nos últimos 3 anos, radical livre. Você tem uma qualidade de vida diretamente proporcional à quantidade de antirradicais livres que você toma, ou diretamente proporcional aos radicais livres que você evita. O que gera radical livre? Qualquer excesso, até de exercício físico. Todo excesso faz mal, até de água, né? Você morre afogado. Então, o excesso de cigarro... Hoje, essa campanha, beba água, tem que ser com moderação. Bom, a gente brinca que fala que se você tomar um balde, você morre afogado, né? E água, nós temos que lembrar uma coisa. Água tem qualidade. A qualidade da água está diretamente proporcional à sobrevida da população. Uma das coisas que melhorou a sobrevida foi a melhora da qualidade da água. Quando se tomava água contaminada de rio, se vivia um tanto. Bactérias, vírus. Hoje você olha a qualidade de água, né, quanto ela está isenta de produtos tóxicos, entre eles o cloro, né, que infelizmente nós tomamos água clorada. O cloro é tóxico. E se não coloca cloro na água, o que tomar? Ozônio, água ozonificada. Você limpa a tua água com oxigênio. Nada mais perfeito. Boa parte dos países europeus já tratam a tua água com ozônio. Já tratam com ozônio? Então o que nós fazemos hoje? Compre um aparelho que tira o cloro. Na mineral não vem, né? Doutor, o pessoal está perguntando para o senhor o que é comer bem. Uma pergunta perfeita, realmente. Parece simples, mas não é, né? Então, comer bem é o balanceamento dos elementos que você come. O que se achava antes? Você olhava aquela figura que você entra na internet e encontra da pirâmide energética, e na base você encontrava bastante carboidrato, né? Depois um pouquinho de carne, e muito para cima quase nada de gordura. O que se acha hoje? A base tem que ser de frutas e cereais. Carboidrato se deve evitar. O açúcar é uma das coisas hoje que gera mais radicais livres, que dá uma coisa que chama glicação. A glicação é envelhecimento. Então hoje você deve tentar lastrear o alimento em menos carboidrato, mais frutas e verduras. A pergunta é qual? Fruta da estação, verdura da estação. Você não tem que querer comer isso. Kiwi, na época que o kiwi está a R$100 o quilo. Frutas têm os mais potentes antirradicais livres. Mas é à vontade? Ele está perguntando aqui para o senhor, eu posso tomar 2 vitaminas ao dia? Pode, se você não colocar açúcar, e você falar assim, mas a fruta tem açúcar. Muito menos do que o arroz, o macarrão ou o pão. Se você está cortando o teu pão, o teu arroz, o teu macarrão e trocando por fruta, à vontade. Lógico que a vontade não quer dizer que você vai comer o pé inteiro de abacate, o pé inteiro de caqui, dentro dos padrões normais. Ele está colocando aqui no nosso internauta que é o seguinte, ele gosta de tomar muita suco, muita vitamina. Aí ele diz o seguinte, ele toma e ele vai em seguida para a academia. Ele queima isso, porque 2 sucos de vitamina por dia é muito, não é não? Extraordinário. Eu acho assim, uma coisa que você tem que pensar. A gente pode ir introduzindo várias coisas nesse bate-papo nosso. Okay. Qual que é a coisa importante na tua vitaminada? É você estar batendo a fruta no liquidificador e comendo ela com fibra. Fibra é uma das coisas que mais falta faz para o nosso organismo. Diminui o tempo de absorção do carboidrato, melhora o teu intestino. Nós temos uma coisa no intestino que chama a flora intestinal, né? A microbiota intestinal, que vai ser considerado um novo órgão do organismo. Nós temos 10 vezes mais bactérias no intestino do que células no organismo. Maravilhoso, né? Então essas bactérias fabricam um monte de coisa, entre elas hormônios, enzimas, participam do nosso processo imunológico. Quando você come bastante fibra, você está alimentando a tua microbiota intestinal. A nossa internauta Fátima pergunta para o senhor que ela consegue emagrecer. Ela faz regime, emagrece, mas depois ela engorda tudo e um pouquinho mais. Você sabe que a gente costuma dizer uma coisa bastante frequente, que diz assim, que emagrecer é fácil.
O difícil é não engordar novamente, que a regra é você engordar novamente. Porque você não estabeleceu, você emagreceu porque você fez uma dieta de privação, mas não mudou teu hábito alimentar. Você fatalmente volta no teu hábito alimentar de quando você era gorda. Se você ficou gorda com aquele hábito alimentar, é porque ele é mais do que você precisa. O organismo é uma caderneta de poupança, é o que você ganha menos o que você perde. Voltou num hábito que o saldo era positivo, você vai voltar a engordar. Então o ideal numa dieta, ela não precisa ser rápida, é só mudar o hábito. O que é esse hábito? Que foi a pergunta do outro internauta. Diminuir a quantidade de carboidrato, principalmente carboidratos simples, os açúcares. O que você puder diminuir de carboidrato, você vai melhorar de qualidade. Porque o carboidrato tira a fome rápido e volta rápido. Você come um doce e passa a fome na hora, 10 minutos depois da fome. Come uma proteína, um ovo, 2 ovos. Demora um pouquinho mais para passar a fome, mas a saciedade é por mais tempo. Então, o problema é que ela disse o emagrecimento. Ela fez privação. Privação diminui o catabolismo, diminui seu metabolismo. Como você fica sem comer nada, nosso organismo é perfeito. O que ele pensa? Precisa economizar energia. Então você que gastava por dia 1.200, 1.300 calorias no metabolismo basal, você vai passar a gastar 800, 900. Aí depois você volta a comer 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Então você volta a engordar. O organismo se adapta de uma maneira que nos campos de concentrações da Segunda Guerra, a ração dos condenados chegavam a 500 calorias. O nosso metabolismo basal, que é o que você gasta se você ficar quietinho num canto, que é o coração bater, temperatura, chega em torno de 1.000, 1.100, 1.200 calorias. Se você comia só 500, metade do que você precisa para sobreviver, o que teria que acontecer? Em poucos meses você morrer. O organismo se adaptava de uma maneira que o refugiado ficava lá 1, 2, 3 anos sobrevivendo a 500 calorias. Porque o organismo abaixa o que ele gasta para poder sobreviver. O organismo é perfeito. Mas, doutor, então quer dizer, essas dietas de redução de caloria é uma coisa ruim para o organismo? 99% delas são altamente fantasiosas, né? Primeiro, você submete o teu organismo a um estresse desnecessário. Tudo é estresse para o organismo. Se você abaixa 10, 15, 20% do total de calorias que o seu organismo precisa, você vai aumentar, porque o organismo vai tentar se adaptar também. Então, o que você tem que fazer para não deixar cair o metabolismo basal? Exercício físico. Ninguém está se propondo a ser atleta, né? Exercício físico, para a gente é o quê? Meia hora de caminhada, meia hora de natação, meia hora de bicicleta, o que der para você fazer, para que você mantenha o seu metabolismo normal, sem queda. Bom, meia hora de caminhada, principalmente nós temos muitas mulheres idosas que acompanham o programa, muito cuidado com a calçada, muito cuidado com o tipo de sapato que usa, né, doutor? Principalmente esses chinelinhos abertos, com meia, é muito perigoso, ele provoca queda, é um risco. Então, todo cuidado é pouco. Agora, a nossa internauta diz aqui para o senhor, o senhor acha que as famílias estão educadas, estão conscientes disso que o senhor está colocando para formar os seus filhos? Não, não acho que estão educadas para isso. E também não acho fácil essa educação chegar até esses lares, porque esses conceitos são conceitos simples, são conceitos que não têm patente, que não dão lucro para absolutamente nenhum meio, nenhum grupo, nenhuma associação. Então, infelizmente, esses conceitos só podem chegar graças a uma oportunidade como essa da TV All Mulher, que é uma maneira gratuita. Ninguém vai subsidiar alguém para passar esses conceitos, infelizmente. Bem, graças a Deus que nós aqui, estou com muita gente aqui, o senhor está vendo, está pulando, não estou conseguindo nem enxergar. E eu quero dizer que graças a esses profissionais que a nossa rede está aqui há quase 11 anos, trazendo profissionais como o Dr. Roberto, esclarecendo para você mãe, para você esposa, você filha, o que é qualidade de vida, como dar o primeiro passo. Eu acho que isto que fica na nossa cabeça, essa é a mensagem, dar o primeiro passo. Procure um bom profissional, procure se informar e eu vou ter o prazer de ter no nosso programa, depende da agenda do Dr. Roberto, que eu sei que é uma agenda muito sobrecarregada, a presença dele aqui com você, internauta do programa AltV Mulher. E a nossa internauta diz o seguinte, que ela está com mais de 50 anos, pós a menopausa, ela não consegue mais emagrecer. Isso é uma coisa bastante frequente, porque hoje
só para efeitos ilustrativos, nós dizemos assim, é muito simples dizer menopausa, né? Hoje a gente desdobra a menopausa em inúmeras pausas. Na menopausa você pode estar tendo uma pausa da tireoide, que é a tireopausa, da suprarrenal, né, que é a somatopausa, né? E o que é que está acontecendo na sua menopausa? Deve estar caindo progesterona, que vai diminuir o metabolismo. Olha aqui, gente, estou tentando... Né? Deve estar caindo testosterona, que é o hormônio masculino, mas também é feminino. É o hormônio do raciocínio, ele ajuda a memória. É o hormônio do coração, testosterona alta, tem menos problemas cardíacos. Então, a tua menopausa deve estar tendo um desarranjo hormonal, que não necessariamente quer dizer reposição hormonal em conceitos antigos, que é tomar estrógeno. Nem sempre na menopausa você precisa de estrógeno. Principalmente, alguns estrógenos que podem, inclusive, induzir a câncer de mama. Então, precisa ver o que no metabolismo está caindo. O teu metabolismo é uma orquestra. Alguns instrumentos estão desarranjados. Provavelmente, se você faz um diagnóstico disso, um exame que a gente diz perfil hormonal, vai dizer quais que estão fora de sintonia, a gente pode colocar em sintonia e com certeza absoluta, pelo menos, melhorar numa contestação muito grande. Bem, eu estou aqui também com um internauta aqui do Rio Grande do Norte, parabenizando a presença do senhor aqui no programa. Eu não sei se o senhor deu aula lá no Rio Grande do Norte, e ele está me dizendo o seguinte: se uma pessoa que só se alimenta e faz exercício, basta para ter uma boa saúde, doutor? Com certeza não. Né? Porque primeiro você vai ver a qualidade do teu exercício, porque a gente vai tentar tirar fora a receita de bolo, não é tudo igual. A alimentação tem que ser uma alimentação adequada. A grosso modo, o que a gente costuma dizer? Bastante verduras, quanto mais colorido, melhor. Porque é muito difícil dizer assim, o que é que tem tais vitaminas, tais enzimas, tais proteínas. Fica um pouco difícil, mas é muito fácil. Se você conseguir fazer um prato colorido, um pouco de brócolis, um pouco de pimentão vermelho, um pouco de beterraba, um pouco de couve, com certeza o nabo branco, com certeza colore o teu prato, que as cores normalmente são correspondentes a alguns ingredientes, vitaminas, sais minerais que tem clorofila. Então, se você fizer um prato colorido, ótimo. Outra coisa, proteína, fontes de proteína. Não é só carne vermelha e carne branca. Feijão tem bastante proteína, né? O milho tem proteína, o arroz tem um pouco de proteína. Então, você tem outras fontes de proteína sem ser a carne. Se eu pudesse dar uma sugestão nesse caso, diminuir o consumo de carne vermelha. Isso hoje é patente. Hoje tem um trabalho feito em Harvard, agora ano passado, de 16 anos, né, sugerindo que se coma no máximo 300, 400 gramas por semana. É duro falar isso para ti. No país, imagina o pessoal do Rio Grande do Sul já vai começar a interagir aqui. Tentar misturar na tua carne vermelha, sem neurose. Ninguém vai deixar de comer carne vermelha amanhã. Né? Se comer carne vermelha, comer o peixe, começar comer o frango. Né? Tentar misturar um pouquinho, como bom senso, um pouquinho de cada coisa. Ovo. Felizmente, a boa notícia hoje, ovo à vontade. Gente, e a gema, não dá colesterol? E foi vilã, né? Não dá colesterol a gema. É mais do que comprovado. Aliás, tem um livro, nós temos brasileiros geniais, graças a Deus. Tem um cardiologista brasileiro que eu gosto muito, Dr. Sérgio Pupin, e um dos livros dele mais lidos no mundo todo se chama Ovo. O Pupin é um expert em alimentação. Ele tem um livro de ovo e um outro que eu gosto mais ainda que chama coco. Então, o Dr. Leir Ribeiro que diz que o melhor alimento do mundo é o leite materno, o segundo é o ovo e o terceiro é o coco. Então, ovo não dá colesterol, gema não dá colesterol, mais do que comprovado. Entra no Google com o Dr. Sérgio Pupin, vai ler um monte de matéria dele, e não é o que ele acha, a pesquisa dele de dezenas de anos. Então, quer dizer, a água de coco o senhor pode tomar à vontade? Maravilhosa. Coco, tudo. A água de coco é muito bom, a copra é muito bom. Da copra, que é a parte branca de dentro, se faz o leite de coco. Leite de coco, na África tem muitas tribos, quando a mulher desnutrida, na Nigéria, que não tem leite para dar, dá o quê? Leite de coco. O leite de coco, ele tem vários ingredientes, inclusive ácidos graxos de cadeia média, que são os mais parecidos com o leite humano. Então, leite de coco substitui. E o leite? Leite.
Os derivados do leite, queijo, leite. O leite é altamente queijão. proteico. A única ressalva que eu tenho com o leite é assim, qual leite a gente está tomando, né? Se com todas as modificações que se faz, não tem muita modificação. Mas a proteína do leite faz uma substância, um suplemento, quando fala de suplemento, que eu gosto muito, que é o whey protein. O whey protein é feito de proteína do soro do leite. Né? O whey, por que muitos atletas, muita gente que gosta de treinar, de completar a alimentação, faz o whey? O whey é uma proteína parecida com sustagem, com pouca caloria, com pouco carboidrato. Então, quando você tem uma alimentação muito desregrada, você come muita carboidrato o dia todo, como é que você complementa a sua proteína se você não está tempo para fazer tua carne, para fazer teu ovo, para comer teu queijo? Uma medidinha do whey. Mas o leite, para quem não tem intolerância à lactose, que infelizmente hoje uma boa porcentagem da população tem, extraordinário também. Aqui eu não gostei muito dessa minha internauta aqui, mas vou perguntar, né? Ela está dizendo o seguinte, doutor, qualidade de vida não é cirurgia? Ó, olha só, não acredito que ela fez essa pergunta. Eu fico bem à vontade para responder essa pergunta, porque eu trabalho muito com a parte estética e o que eu mais faço é cirurgia plástica, cirurgia estética. E eu entrei nessa área de qualidade de vida exatamente porque o movimento nos Estados Unidos de qualidade de vida começou em quem fazia estética, porque uma boa alimentação, bons cuidados, tanto faz bem para a sua estética como faz bem para o seu organismo. Então, eu não acho que cirurgia seja qualidade de vida, eu acho que até o contrário, quem não teve qualidade de vida precisa mais da cirurgia. Então, a cirurgia eu acho hoje uma complementação, principalmente porque felizmente a sobrevida aumentou. Todo mundo vai lembrar que até 30, 40 anos atrás, quem tinha 50 anos, 60 anos de idade era idoso, ficava em casa na cadeira. Né? Hoje, uma pessoa de 60, 65, 70 anos está disputando o mercado com pessoas de 20, 30. O que uma pessoa que está bem hoje, de 60, 70 anos, quer? Não quer aparentar idosa, porque o mercado de trabalho exige que ele esteja aparência boa, além do intelecto bom, além da disposição boa. Então, a quantidade de cirurgias estéticas hoje aumentou porque a qualidade de vida melhorou. Foi ao contrário. Como você está bem, você quer se sentir bem. E para você se sentir bem, às vezes, você quer tirar um pouquinho de excesso de pele, um pouquinho não parecer tão cansado, tirar sua pálpebra, Mas não acho que é qualidade, né? Repercute a necessidade de você se inserir na sociedade novamente. Bom, mas também não adianta entrar na cirurgia se não há uma prevenção. Até o contrário hoje. Eu, particularmente hoje, eu não opero ninguém que não tiver com uma boa qualidade alimentar. Okay. Se você está desnutrido, se você está intoxicado, ou por cigarro, ou por qualquer coisa, a tua cicatrização não vai ser boa, você vai ter deiscências, você vai ter sequelas pós-operatórias e depois não sabe por quê. Então, primeira coisa, a pessoa entra, exatamente por isso que eu gosto de qualidade de vida. Primeiro você entra numa boa alimentação. Não quer dizer ficar magro, não, nada disso, nada de conceitos. Existe muita gente gordinha de boa qualidade de vida, muito bom e acabou. Quer dizer, você está bem. Então, se você está bem, está apto para a cirurgia também. Então, o senhor considera, o senhor que é uma autoridade nessa área, que nós desaprendemos a comer? Exatamente. Nós desaprendemos a comer porque a gente come o que é mais fácil. Normalmente, o que é melhor é mais difícil. O que é mais fácil comer? Um biscoito, né? Não estou destruindo, sim, né? Um chocolate. Mais rápido, um lanche, né? Você está no meio de um trabalho e outro, você, em vez de ir num bom lugar para comer, você pega, em primeiro lugar, um lanche, não é? Então, isso aí... Mas isso é muito estimulado pela mídia, né, doutor? Hoje, os fast foods, né, que são comidas rápidas, sem fibras, facilmente congelada e facilmente guardada, normalmente não traz fibra, não traz uma série de nutrientes que perde no processo de industrialização. E o que é mais fácil fazer e rápido? Carboidrato. Todo fast food. Um macarrãozinho, rapidinho, com uma quantidade enorme de queijo. E isso é caloria pura, né? Caloria pura e sem fibra. E sem fibra. Absorção rápido, índice glicêmico rápido. Índice glicêmico alto significa glicação, que é envelhecimento celular. Então, tudo você deve tentar. Isso é um outro conceito, né? Mais um, a gente está colocando alguns, né? Lógico, depois nós vamos aprofundar. Glicêmicos baixos dão pouco pico de insulina, menor risco de diabetes, menor envelhecimento, menor glicação celular, que é envelhecimento. Mas o senhor... Veja, nós temos aqui, a maior parte dos nossos internautas estão sobrecarregando nossa página. Eu fico feliz, agradeço a todos que estão aqui conosco nessa tarde de terça-feira com o Dr. Roberto.
a preocupação é o envelhecer. Não é? Mas é tratar o envelhecimento pelo envelhecimento. E não a prevenção do envelhecimento. Veja uma Bibi Ferreira. É um patrimônio. É um envelhecimento por inteiro, mas ele não é envelhecimento trincado, né? É um envelhecimento natural, porque ele vem junto com uma dimensão humana, uma dimensão espiritual, da qualidade de vida. Ela mesma, acabei de assistir um dia desse uma entrevista dela com a Maria Gabriela, e que ela dizia que ela come muito pouco e que ela gosta de comida bem naturais, não é? E isso é um exemplo de pessoa, de envelhecimento. Você sabe que por mais que ela fizesse um monte de plástica e ela não estivesse se tratando por dentro, não adiantaria nada. Você disse uma frase que é realmente uma das poucas coisas comprovadas em todas as pesquisas de anti-envelhecimento que existe. Sabe que a única coisa já realmente comprovada em anti-envelhecimento, o que faz você envelhecer mais lentamente, é comer pouco. Então a gente diz assim, como não dá para você ficar sem comer nada, se você conseguisse comer 20% menos do que você precisa, é o melhor processo de envelhecimento que existe. É incrível isso, mas isso é comprovado cientificamente, tem dezenas de trabalhos em cima disso. Todo o resto que a gente faz é para que você possa comer. Então o que se fazer? Existe as suplementações e os cuidados com que você faz para que não tenha tanto envelhecimento, porque comida gera oxidação do envelhecimento. Mas você tem que comer. Então, menos em medicina quântica, que física quântica diz que não precisa, você gera energia sozinha. Então você precisa arrumar processos em que você tenha um processo de envelhecimento menor. E nisso está baseado a boa alimentação, os alimentos que oxidam menos, a maneira de você melhorar a tua oxidação, melhorar o teu pH. Isso é qualidade de vida, é você diminuir o ritmo de envelhecimento. Ninguém está dizendo que você vai parar de envelhecer, mas diminuir o ritmo. E ter um envelhecimento mais saudável, uma longevidade saudável. Lógico, é isso que o senhor estava falando. Eu quero bater mais uma vez aqui, quero insistir nisso, porque em nome desta qualidade, em nome de não envelhecer trincado, né? Envelhecer por inteiro, envelhecer com saúde mental, saúde física, com condições de você poder ter sua própria mobilidade. Em nome disso, as pessoas estão indo para um extremo. Não é? Um extremo que leva as pessoas até ao óbito. Há pessoas que hoje só chegam em qualquer hospital, escola, só tem lá um monte de mulheres que pararam de comer. Entrar no oposto, não é? É isto que é o nosso medo. Numa rede como essa, que é uma rede de formação, que é uma rede de diálogo com as famílias, é colocar, alertar da importância da qualidade de vida, não de uma forma obcecada, não de uma forma doentio, mas sim de uma forma preventiva, né, doutor? Porque não é o parar de comer, não é botar um bife e um alface, porque isso vai para o oposto, vai reforçar a doença. Pelo contrário, tentar rever os conceitos, coisas que nós lemos a toda hora. Por exemplo, o ideal é comer a cada 3 horas. De manhã, o ideal é tomar um bom café da manhã. Você ficou 6, 7, 8, 9 horas sem comer, você estava dormindo. Seu organismo entra em catabolismo, que é a autofagia, ele começa a comer ele mesmo, né? Na parte muscular. Então, de manhã, o café é importantíssimo. Quanto menos você ficar sem comer, mais você vai manter o teu organismo em equilíbrio. Inclusive quando você quer emagrecer. Porque quando você fica tempo sem comer, o organismo começa a economizar energia, porque ele acha que vai faltar. Mas isso é o oposto do que a década de 70, 80 nos ensinou. É o oposto. Por exemplo, eu sou de uma geração da década de 70 que era a base da anfetamina, você sabe disso, não é? A moçada era todinha na anfetamina e um bife e uma alface. Passava o dia com aquele bife e alface e olhe lá, e quando você comia uma fruta. E não era uma fruta, era uma banda de uma fruta. Então veja, o que nós herdamos, né? Que conceito mais deformado em relação a ter uma boa estética, né? Realmente precisamos, o que você disse, rever conceitos, né? Conceitos de bem viver, conceitos de qualidade, sem precisar ser neurótico, sem precisar ir totalmente de um lado só. Tudo que você fizer com bom senso vai ajudar. Teu exercício, tua alimentação, a tua diminuição em relação a você se expor a coisas que estão destruindo o teu organismo.
Um exemplo muito claro, que eu digo, é, por exemplo, o sol. Eu, há mais de 20 anos que participo, era presidente da Sociedade de Fototerapia, e que eu falava, gente, não pode ser do outro lado também. Não tome sol. Sol faz mal, sol envelhece, sol... Nossa, como Deus foi injusto, né? Para que tem o sol na Terra, né? Sol é vida, sol não é doença. É o excesso que faz mal. Agora, quem não toma sol, não absorve, não fabrica vitamina D3. Vitamina D3, como os jovens dizem, é uma das bolas da vez no mundo. A vitamina D3, ela aumenta a imunidade, diminui o índice de infecção, diminui o índice de tumor, diminui o índice de osteoporose, de osteopenia. E a D3, a principal fonte de D3 para o organismo é o sol. Pois é, e nós já tivemos aqui, nossos internautas são testemunhas. Nós já tivemos gente aqui, não tome sol, bote um bloqueador de 60 para cima. Olha, tudo isso é importante. Mas a terapia do sol não pode ser substituída. É preciso tomar sol. Eu digo isso com experiência própria, doutor Roberto. Porque eu mesma fiquei 20 anos sem tomar sol. Porque eu comecei a entrar nessa linha radical de que sol traz câncer, que sol é isso. E eu comecei a ver as taxas de cálcio do meu organismo. O que aconteceu, por mais que eu substitua isso... Não adianta tomar cálcio, sem D3 não absorve. Exatamente. Então, esse diálogo é importante. Então, hoje eu tomo meus 20 minutos de sol, que é a terapia do sol. Não preciso entrar num tratamento, e é cotidiano. É a prática do cotidiano que altera a tua relação da qualidade de vida. Se você não der os seus primeiros passos, você vai começar realmente a envelhecer, ter um desespero em frear o envelhecimento, e você não freia. Realmente, achei até interessante uma prestação de serviço público, isto é, há um mês e meio atrás, na primeira página, isto é, o poder da vitamina D3, tem algumas páginas. Bom, essa agora é a grande... A mãe, né? Agora tem uma mais nova. Agora tem a vitamina K2. Essa nós vamos Essa vai ser a K2. Ela é uma vitamina também extremamente relacionada à parte de osteoporose, tanto quanto a D3 ou até acima, né? Porque a K2 ela consegue não só melhorar a absorção de cálcio, como o que ocorre muito frequentemente quando você tem uma osteoporose ou uma osteopenia, porque o seu organismo tem dificuldade de fixação do cálcio. O que todo mundo faz? Aumenta o consumo. Aumenta o consumo de cálcio, ele vai para o rim e vai para as válvulas cardíacas, dando problema valvular. Aumenta em 600% o índice de problemas de válvula cardíaca. A K2, ela não só ajuda a fixar o cálcio, como ela vai buscar de volta o cálcio que está no rim e nas artérias. Olha, mulheres, sabemos a consequência de uma osteoporose nas mulheres. O maior índice de queda das mulheres é a osteoporose, né, que limita a mulher por um ano, limita a mulher das suas atividades profissionais, da sua própria atividade no lar. Então, graças a Deus que apareceu esta K2. K2. Nos Estados, aqui eu não tenho dados do Brasil. E ela só por fármaco ou pode por alimentação? Olha, por alimentação só existe em quantidade razoável num alimento que chama natto. Natto é um alimento japonês e que é um cheiro delicioso de meia usada, com um gosto parecido. Só o japonês realmente que está disciplinado para comer natto. Gosto do quê? De meia suja. É mesmo? Nossa, isso é bravo então. É muito pouco consumida no Brasil. Você consegue encontrar... É aquele queijo? É uma soja fermentada em palha de arroz. Isso se descobriu, existe uma história bonita do fator X, que durante 50 anos alguns pesquisadores descobriram que algumas tribos na África e no Oriente Médio tinham resistência a diabetes, a osteoporose, a cárie dentária e baixíssimo nível de câncer, ou quase inexistência. E se não sabia o que era responsável por isso, se batizaram de fator X. Depois se descobriu que alguns japoneses também tinham esse mesmo, que viviam em alguns guetos só entre eles, tinham isso também,
descobriu que nessas tribos o consumo era de vísceras de animais e nos japoneses era o natto. Cruzaram e descobriram que era vitamina K2. Não tem nada a ver com a K1, que é anticoagulante, mas é extraordinária. Nos Estados Unidos já tem a venda em supermercado, no Brasil ainda nós não temos, infelizmente, né? Mas já está começando a aparecer em cotação. A medicina avançou. Muito. A medicina traz coisas ótimas. Olha, K2, coisa linda. A gente sabe o que significa para uma mulher começar a ter dificuldade de se locomover, não é? E temos a K2. A medicina avançou. Agora, o que cabe a nós, família, a nós educadores, a educação, a mídia. Lamentavelmente, a mídia ainda está voltada à indústria, né? E aí você sabe o que é levar um filho para o supermercado, né? Ele para só naquela prateleira de que é aquilo que a mídia ensinou, né? Que é o que ele vê o dia inteiro na mídia, né? Então, você tirar um filho de uma dessas prateleiras é duro, é difícil, é sofrido, porque ele chora, ele faz e a mãe acaba cedendo. Então, eu gostaria, antes de encerrarmos nosso programa, agradecer muito esse esclarecimento que o senhor nos trouxe aqui aos internautas, pedir desculpa aos meus internautas, que está entrando um atrás do outro. Então, mas em síntese as perguntas são essas. O que nós devemos fazer? Qual é a orientação para nós começarmos a nos reeducarmos em relação à qualidade de vida? Eu acho que uma diretriz que nós podemos tomar é uma dieta que agora está começando a se propagar no mundo todo, que eles chamam de dieta paleolítica. Né? O que é dieta paleolítica? O que se comia 100 mil anos atrás. Então, vamos falar, o que era para liberar? O que você comia 100 mil anos atrás. O que tinha? Tinha carne, tinha ovo, tinha galinha, tinha verdura, tinha fruta. O que se fabricou depois, tentar pelo menos minimizar. Tentar diminuir o máximo possível o carboidrato. Ontem eu vi uma publicação nos Estados Unidos, um estudo feito agora ligando obesidade a refrigerantes. Não importa se seja zero ou não, pelo açúcar ou pelos adoçantes. A maior parte dos adoçantes a gente sabe que tem inúmeros efeitos colaterais. Então essa questão do refrigerante zero, tomar um pouco cuidado. Pelo menos moderar. Moderar, porque eu vejo muita gente em regime rigoroso e com a sua latinha zero. Então, que vai ter um monte de coisas que não são tão boas para a saúde, né? Tentar substituir isso por sucos naturais com fibra, batidos no liquidificador. Bom, sucos naturais com fibra, o senhor está dizendo aqui melão, manga. Melancia, se for laranja, chupar, comer a laranja com a fibra, com o bagaço. Okay. Não só o sumo que tem um pouco de frutose, tem bastante frutose. Então, sempre ter a companhia da fibra. Não fazer assim, um suco de melão, coa e tira toda a fibra. Suco de melancia, a fibra é bom, é extremamente importante para nós. Então, tentar diminuir o carboidrato, tentar aumentar o consumo de pelo menos 3 porções de frutas por dia, seja qual for. Então, por exemplo, comer essas porções de frutas separadas, ou você pode bater o abacate, o mamão, porque essa soma abacate e mamão sempre foi vista como uma coisa proibida. Sem problema nenhum, né? A hora que você comeu vai se juntar no estômago mesmo, desde que você deixe a fibra. Então, quer comer o abacate? O abacate tem a gordura do abacate é a gordura boa. Perdeu o medo da gordura, né? Tem que ter medo da gordura ruim. A gordura boa é boa. Nós precisamos dela para produzir todo o hormônio. A gordura da castanha do Pará, a gordura do abacate. Bem, mas o senhor está falando aqui castanha do Pará. O que pode comer? 3, 4 ou pode pegar um pote e comer? Como que é isso? 3, 4 por dia tá bom, né? 5, 6, 7, 8. Pegar uma castanha do Pará e ficar só na 3 é difícil. Uma vez ou outra você abusar, não vai matar ninguém. Né? Mas você não pode também querer comer meio quilo de castanha do Pará todo dia. Né? Castanha do Pará mas uma pessoa que está obesa e está começando a querer se reeducar, essa pessoa tem que entrar em qual parâmetro? Um pouquinho de cada coisa. Você não precisa evitar a castanha do Pará. Você não precisa evitar o abacate. Você não precisa evitar a gordura. Como que é bom da gordura? O docinho. Precisa evitar. Okay. Açúcar precisa tirar. Isso, se todo mundo pudesse tirar. Agora, se uma pessoa chega ela faz a referência dela é as calorias. Então, ela acha que ela consome 1000 calorias por dia. E ela faz uma média lá de 800, mas dentro do 800 tem o docinho. Se for muito pouco, tudo bem. O grande problema é que se você for contar a sua caloria, é como eu dizer para vocês, um bombom sonho de valsa e uma maçã tem o mesmo número de calorias.
Então, como eu gosto de chocolate, eu vou comer só sonho de valsa o dia todo. Então, não é só a quantidade de caloria, é a qualidade das calorias. O que tem de valores nutricionais, não estou criticando nenhum. Sim, você está nos orientando. Mas um chocolate e uma maçã é muito diferente, de antirradicais livres, né, de fibras, de nutrientes. Então você não tem que contar a sua caloria, você tem que comer caloria boa. É isso que é importante. Então você tem que ter um pouquinho de gordura, tem que ter um pouquinho de fibra, tem que ter um pouquinho de carboidrato e tem que ter bastante proteína. Pode comer o arroz durante o dia? Olha, o arroz com o feijão juntos, por incrível que pareça, tem uma distribuição de aminoácidos essenciais muito bons. O que você tem que tentar é diminuir a quantidade do carboidrato do arroz. Então, você quer comer arroz? 2 colheres de arroz. O branco e o como que é? Integral. Integral. Essa é uma coisa que confunde todo mundo. Tem gente que fala assim, olha, eu como pão, eu só como integral. Como é que engorda? Uma fatia de pão integral e uma fatia de pão comum tem o mesmo número de calorias. Uma colher de arroz e uma colher de arroz integral tem o mesmo número de calorias. Eu pergunto, o arroz integral ele tem o que menos do arroz comum? Nada, ele tem a mais. Tem uma membrana a mais. Então a quantidade de caloria é a mesma. Ele só uma dificuldade de absorção é maior. Ele absorve mais lentamente, dando menos glicação, dando menos pico de glicemia. Então ele dá uma satisfação, uma plenitude gástrica melhor, porque ele tem mais fibra. Então tomar cuidado. O integral e o não integral, o número de calorias é o mesmo. Ele é melhor para comer porque ele tem mais fibra, mas a caloria é a mesma. O nosso internauta está dizendo aqui para nós o seguinte, que ele passou um tempo, ele se introduziu na questão da qualidade de vida, passando 3 dias comendo só arroz integral. Excelente, o integral é muito melhor que o outro, só a caloria que é a mesma. E ao mesmo cuidado eu digo, o pessoal fala assim, olha, eu não como mais pão, eu só como torrada porque é mais leve. É mais leve, mas a quantidade de caloria é igual. Então você não deve ficar comendo torrada o dia inteiro achando que torrada não engorda. A torrada engorda tanto quanto o pão comum. Isso que é importante. Eu acho que é saber as medidas, saber o encontro, a associação que você faz de um alimento com outro alimento, não é? É como o doutor disse, você pode comer de tudo, mas tem que saber como balancear, não é? Exatamente. E nós vamos aprender isso, nós vamos ter essa oportunidade, porque o doutor Roberto está se prontificando a voltar aqui ao programa AltV Mulher, com você, internauta, respondendo, eu vou mandar para ele todas as perguntas. É um prazer. Né? E ele vai responder, ou senão ele volta em breve aqui ao programa AltV Mulher, para que nós possamos dar esse passo fundamental contra a obesidade, contra o envelhecimento que te leva à infelicidade. O envelhecimento é um processo natural. Essa caminhada, essa passagem, todos nós fizemos. Nossos pais fizeram, nossos avós fizeram, não é? Nossos avós. Então, agora é a nossa hora de fazer. Agora, saber como fazer. Fazer com qualidade, com segurança, com alegria, com satisfação e sem esses momentos dramáticos na vida de uma pessoa que, como a nossa internauta falou, eu emagreço, vou para 50 quilos, depois eu volto para 100 e tantos quilos. Olha, esse sanfona, não é? Efeito sanfona. Efeito sanfona é muito ruim para a pele, para o teu psique, para a tua saúde, para a tua autoconfiança, não é? Sem dúvida. Você mesmo perde a autoconfiança em si, acha que você nunca vai conseguir. Começar para se firmar no processo. Doutor Roberto, muito obrigada pela presença do senhor no programa. Eu agradeço muito, desejo que o senhor volte outras vezes com os nossos internautas. Eu quero me desculpar com os meus internautas, que entrou demais, a página está super carregada e eu não estou conseguindo equilibrar. Portanto, o que os nossos internautas querem saber é como é possível dar esse passo seguro, sem acontecer isso que a Fátima falou. Eu começo, paro, eu começo e volto ao estágio do que eu comecei. É realmente se conscientizar que tudo que você vai trabalhar não é só para o peso estético, tudo que você vai trabalhar é para a tua sobrevida mais saudável. A gente disse, um exemplo muito típico, não é só a quantidade de vida que você vai ter, mas a qualidade. Não adianta você viver até os 100 anos e dos 50 aos 100 viver doente. A gente dá sempre o exemplo, a lâmpada. Se a lâmpada dura 1000 horas, ela não fica 500 horas normal, 500 horas a meia luz. Ela vive 999 horas, 59 minutos, 50 segundos bem e queima de uma hora para outra.
É o que a gente gostaria que acontecesse com a gente. Você viver bem até o final. Nós estamos aqui, olha, entrou uma gestante perguntando para o senhor como que ela pode se manter ganhando 1 quilo por mês sem sair do padrão, o próprio padrão dela. Mas ela disse que o apelo da família, de toda ela, em qualquer lugar que ela chega, todo mundo, olha, coma, coma, coma. Como ela pode frear isso? Lembrar sempre que gordura não é saúde, né? Ao contrário, se você ganha peso demais, mesmo você estando gestante, você vai ter os mesmos problemas de uma pessoa obesa, você vai continuar obesa. E o pior, gestante obesa. Então você vai melhorar seu metabolismo, você vai aumentar teu risco, você vai aumentar o cortisol, você aumenta o cortisol já na gravidez para poder ter maturidade do pulmão do nenê. Se você aumenta o teu peso, você vai aumentar mais ainda, você vai aumentar a tua glicemia, você vai correr o risco de ter diabetes gestacional. Tua criança pode crescer com sobrepeso, que não quer dizer que seja saudável, pode ser um sobrepeso ruim, e você corre o risco de toxemia. Então, não comer muito carboidrato. Na gravidez, dá preferência para coisas leves, para frutas, para verduras. Tua proteína, tua carne, teu leite, teu ovo. Diversifique bem, segura o açúcar, que açúcar vicia. Se você come um doce agora, você tem vontade de comer outro daqui a pouco. Você não acaba de comer uma feijoada e come uma porção de feijão ou de arroz. Mas você come um doce que tem tanta caloria quanto ou mais. Com certeza. Porque você não está tendo fome. E o Roberto de Salvador está dizendo o seguinte: Mona, parabéns pelo programa. Eu agradeço a você, internauta, que interagiu, em especial ao nosso convidado, Dr. Roberto. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E a você, internauta, até o próximo programa Ao TV Mulher. Sim, senhor, mulher brasileira.